George Orwell não escreveu ficção científica. Ele escreveu uma profecia e está acontecendo agora, na sua mão, no seu bolso, no aparelho que você carrega para todo lugar. Você acha que 1984 é sobre ditaduras do passado, sobre regimes totalitários distantes da sua realidade? Mas não é. É sobre você sendo vigiado 24 horas por dia, sobre algoritmos que sabem mais de você do que você mesmo, sobre a linguagem sendo reduzida, a verdade sendo reescrita, a memória sendo apagada. Big Brother não é um ditador com bigode. É o seu smartphone. A teletela não é ficção. É a câmera do seu computador. E a polícia do pensamento. São os algoritmos que decidem o que você pode ou não pode dizer. Prepare-se para descobrir que você já vive em 1984. Em 1948, George Orwell estava morrendo de tuberculose. Isolado numa ilha gelada da Escócia, febril, tossindo sangue, ele escreveu seu último livro, um aviso para a humanidade. Ele inverteu os 2 últimos dígitos do ano, 1948, virou 1984, e criou a distopia mais assustadora da literatura. Mas não era sobre o futuro. Era sobre o que ele via acontecendo no presente. Orwell havia lutado na Guerra Civil Espanhola. Viu como a propaganda transforma mentiras em verdades. Trabalhou para a BBC durante a Segunda Guerra e percebeu como a mídia manipula a realidade. E escreveu 1984 não como ficção, mas como alerta. Um grito desesperado dizendo: cuidado, isso pode acontecer. E aconteceu. Só que de uma forma que ninguém esperava. Porque a ditadura de 1984 não veio com tanques e soldados. Veio com likes, notificações e termos de uso que ninguém lê. A história se passa em Oceania, um superestado totalitário governado pelo partido e pelo líder supremo Big Brother. Winston Smith trabalha no Ministério da Verdade reescrevendo a história, apagando fatos inconvenientes, alterando notícias antigas para que sempre confirmem o que o partido diz no presente. E a frase que define tudo: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Soa familiar? Porque é exatamente isso que acontece hoje. Postagens deletadas, vídeos removidos, histórico apagado, fatos checados e rechecados até que a verdade oficial seja estabelecida. Winston vê a manipulação, mas não pode falar, porque em Oceania até os pensamentos são crimes. Big Brother te observa. Essa é a frase mais famosa do livro. Em toda a parede há um cartaz com o rosto de Big Brother e os olhos que te seguem. E em todo cômodo há uma teletela. Uma tela que transmite propaganda, mas também te observa. Você não pode desligá-la. Ela te monitora 24 horas. Registra seus movimentos, suas expressões, suas palavras. E se você demonstrar qualquer sinal de pensamento subversivo, a polícia do pensamento te leva. Agora, olhe para o seu celular. Olhe para a câmera do seu computador. Pense nos assistentes virtuais que escutam suas conversas. Nos algoritmos que rastreiam cada clique, cada curtida, cada segundo que você passa olhando para uma imagem. Você acha que é diferente? A única diferença é que você aceitou voluntariamente, assinou os termos de uso, deu permissão. O Ministério da Verdade reescreve a história. O Ministério da Paz coordena as guerras. O Ministério da Fartura administra as escassez. E o Ministério do Amor tortura dissidentes. Orwell chamou isso de duplo pensamento. A capacidade de aceitar 2 verdades contraditórias ao mesmo tempo. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Soa absurdo, mas você vive isso todos os dias. Redes sociais que dizem defender a liberdade de expressão enquanto censuram opiniões. Governos que invadem países em nome da paz. Empresas que exploram trabalhadores em nome do progresso. Políticos que mentem olhando nos seus olhos e você acredita porque a mentira foi repetida tantas vezes que virou verdade. Orwell entendeu algo fundamental sobre o poder. Não basta controlar o que as pessoas fazem, é preciso controlar o que elas pensam. E para controlar o pensamento, é preciso controlar a linguagem. Novilíngua é a nova língua de Oceania. O objetivo
reduzir o vocabulário para tornar impossível expressar ideias subversivas. Se não há palavra para liberdade, como você pode pensar em liberdade? Se bom existe, por que precisar de ótimo, excelente, maravilhoso? Basta dizer plus bom. E se for ainda melhor, duple plus bom. Parece ridículo? Agora pense na linguagem da internet. Textões reduzidos a threads, conversas reduzidas a emojis, emoções complexas reduzidas a reacts. Você consegue expressar uma ideia complexa em 280 caracteres? Consegue debater filosofia com memes? A linguagem está sendo empobrecida. E quando a linguagem empobrece, o pensamento empobrece junto. Orwell sabia disso. Ele disse: se o pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. Winston se apaixona por Julia, uma mulher que também odeia o partido. Eles se encontram em segredo. Fazem amor como ato de rebelião, porque em Oceania o sexo é proibido exceto para a procriação. O partido quer eliminar o prazer porque o prazer cria lealdade a algo além do Estado. Se você ama alguém, você pode trair o partido por essa pessoa. Então o partido destrói o amor. Incentiva as crianças a delatarem os pais, transforma cidadãos em espiões uns dos outros. E você acha que isso é distante da sua realidade? Pense nos cânceres modernos, no politicamente correto que policia cada palavra, nas denúncias anônimas, no medo de dizer o que realmente pensa, porque alguém pode te denunciar, te cancelar, destruir sua vida com uma acusação. O partido não precisa estar fisicamente presente quando você se vigia sozinho. Winston e Julia alugam um quarto acima de uma loja antiga, um lugar sem teletela onde podem ser livres. Ou assim pensam, porque o dono da loja é da polícia do pensamento. O quarto sempre teve uma teletela escondida. Eles foram observados desde o primeiro momento. Foram presos, separados, levados ao Ministério do Amor. E ali, Winston conhece O'Brien, um membro do partido que ele achava ser um aliado secreto. Mas O'Brien é seu torturador. E a tortura não é apenas física, é psicológica. O'Brien não quer que Winston obedeça por medo. Quer que Winston ame o Big Brother. Quer quebrar sua mente até que ele realmente acredite que 2 mais 2 é 5, se o partido disser que é. Há uma cena devastadora. O'Brien mostra a Winston uma fotografia que prova que o partido mentiu sobre 3 traidores executados. Winston vê a prova, mas O'Brien joga a foto numa chama e ela desaparece. E diz: "Isso existiu?" Winston responde que sim, ele viu. O'Brien pergunta: "Onde está agora?" Winston percebe: "Só na minha memória." E O'Brien sorri: "E nós controlamos a memória. Se todos os registros dizem a mesma coisa, então isso é a verdade. E se o partido diz que nunca aconteceu, nunca aconteceu. A verdade não é o que é. A verdade é o que o partido diz que é." Agora pense em quantas vezes você viu algo na internet e depois desapareceu. Post deletado, vídeo removido, notícia corrigida, e você começa a duvidar. Será que eu realmente vi isso? Ou imaginei? Winston é quebrado, torturado até o limite, mas ainda resiste, até que é levado ao quarto 101, o lugar onde te espera seu pior medo. Para Winston, são ratos. Uma gaiola é colocada em seu rosto, pronta para liberar ratos famintos que vão devorar seu rosto. E no desespero absoluto, Winston grita: "Faça isso com a Julia, não comigo, com ela." E naquele momento, ele perde. Perde porque traiu a única coisa que o mantinha humano, seu amor por Julia. O partido não o quebrou com dor, quebrou-o fazendo-o trair a si mesmo. E no final do livro, Winston está sentado num café, olhando para a teletela. Uma notícia anuncia uma vitória militar e Winston sente uma lágrima escorrer. Não de tristeza, de alegria, porque finalmente, depois de tudo, ele ama o Big Brother. Esse é o final mais perturbador da literatura. Winston não foi morto,
seria mais piedoso. Ele foi reprogramado. Sua mente foi destruída e reconstruída para amar seu opressor. E Orwell escreveu isso como o aviso final. Regimes totalitários não querem apenas seu corpo, querem sua alma. Querem que você aceite a opressão como liberdade, que chame a vigilância de segurança, que abrace as correntes e agradeça por elas. E a pergunta que fica é: quantas pessoas hoje já foram reprogramadas? Quantas aceitaram a vigilância digital como normal? Quantas entregaram sua privacidade voluntariamente? Quantas patrulham a si mesmas antes que alguém as denuncie? Orwell viu tudo. Em 1948, antes da internet, antes das redes sociais, antes dos smartphones, ele viu. Viu que o futuro da tirania não seria botas pisando em rostos humanos para sempre. Seria telas brilhantes, notificações viciantes e a ilusão de escolha. Seria você sendo vigiado enquanto acha que está livre. Seria a verdade sendo moldada em tempo real. Seria algoritmos decidindo o que você vê, o que você pensa, o que você acredita. Big Brother não precisa de cartazes hoje. Tem seu feed do Instagram. Não precisa de teletelas. Tem sua Alexa. Não precisa da polícia do pensamento. Tem moderadores de conteúdo, fact-checkers e termos de comunidade. A diferença entre 1984 e hoje é que Winston foi forçado. Você escolheu. Você baixou o aplicativo. Você aceitou os cookies. Você disse sim para a geolocalização. Você deu permissão para que sua câmera e microfone fossem acessados. E, em troca, ganhou conveniência, entretenimento, conexão. E achou que estava ganhando. Mas Orwell te diria: você trocou sua liberdade por conforto, sua privacidade por popularidade, sua verdade pela verdade oficial. E agora, assim como Winston, você mal percebe as correntes porque aprendeu a amá-las. O livro termina com um apêndice sobre novilíngua, e esse apêndice é escrito no passado, como se Oceania fosse história, como se o regime tivesse caído. Muitos leitores não percebem, mas esse é o único sinal de esperança que Orwell deixou. A ditadura não é eterna. Um dia acaba, mas só se as pessoas acordarem, só se resistirem, só se lembrarem que 2 mais 2 são 4, não importa quantas vezes digam que é 5. A verdade existe, a realidade existe, e nenhum algoritmo, nenhuma teletela, nenhum Big Brother pode mudar isso. A menos que você deixe, a menos que você aceite, a menos que você, assim como Winston, aprenda a amar seu opressor. Então, da próxima vez que você desbloquear seu celular, lembre-se, Big Brother está te observando. E foi você que deixou.